Olá, queridos irmãos, queridos amigos do Facebook da internet. Estamos aqui na Santa Convocação, realizada pelo Ministério Arauto do Século Presente, em que estamos estudando assim, um tema sobre a santificação bíblica, a santidade. E hoje nós temos um convidado muito especial na nossa entrevista de hoje, que é o nosso irmão Kalenga da Silva, vindo do qual da província do Ambo. Seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Bom, já tivemos assim a oportunidade de participar do culto solene. Agora, nessa pequena entrevista, nosso irmão estará respondendo, praticamente explicando de uma forma mais simples, clara e direta, o que é realmente a santificação bíblica. Então, mano Kalenga, tendo em conta a visão daquilo que nós temos à luz do Espírito de Profecia, no livro ali Evangelismo, tanto quanto no livro Atos dos Apóstolos, de que assim como Deus é perfeito na sua esfera, nós também precisamos ser perfeitos na nossa esfera. O que praticamente significa ser perfeito na nossa esfera? O que é realmente ser perfeito na nossa esfera? Olha, a perfeição ela é baseada exatamente na luz que é enviada a partir do santuário celestial. Ok. Para nós atingirmos a perfeição, nos foi dado um modelo. E o modelo é Jesus. Certo. Logo, quanto mais parecidos com Jesus, mais perfeitos nós somos. Okay. Jesus saiu da esfera de Deus, fez-se homem, a fim de se tornar modelo de todos os homens. Okay. Quer dizer, Deus é perfeito na sua esfera como divino. Nós devemos ser perfeitos na nossa esfera como humanos. Okay. Jesus é perfeito na sua esfera como divino, tanto quanto é perfeito na sua esfera como humano. E então nós devemos seguir esse modelo de Jesus homem. É o que a irmã White estava a querer dizer. Quer dizer, sim, ser perfeito não significa necessariamente ser como Deus na sua esfera, mas ser como Jesus na nossa esfera, ou na esfera humana. Okay. Exatamente. Então, isso é praticamente ser perfeito na nossa esfera, não seguir, ou seja, o Jesus no modelo divino, né? Exato. Mas Jesus no modelo humano. Sim, o modelo que nos foi dado é o modelo de Jesus humano. Okay. Quer dizer, ele até tomou uma natureza pecaminosa para que nós não ficássemos com desculpas. Okay. De tal maneira aqui, sabendo que ele carregou uma natureza pecaminosa, porque a natureza não pecaminosa não morre. Ok, não pecaminosa não morre. Porque a morte é o salário do pecado. A morte é o salário do pecado, ok? Exato. Não é possível uma pessoa que não tenha natureza pecaminosa morrer. Okay. Não é possível. Tá, né? Okay. Nós precisamos entender isso. Então, quem morre é aquele que possui natureza pecaminosa. Porque Paulo, no final de tudo, quando se completar o processo da santificação e entrarmos para a glorificação, Paulo vem a dizer que o mortal se revestirá da imortalidade. Okay. Já não dá para morrer. E o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Okay. Essa foi a mesma razão pela qual Deus vedou a chegada dos nossos pais à árvore da vida, para que eles não se tornassem pecadores eternos. Exatamente. Querido amigo, nós temos aprendido ali por causa do Espírito de Profecia de que realmente o pecado não é a natureza. O pecado é uma escolha que nós fazemos ao longo da vida e essa escolha tem suas consequências. E aprendemos também no Espírito de Profecia de que a vida eterna começa desde o momento que nós aceitamos Jesus Cristo hoje na nossa vida. É dali que a vida eterna começa, é dali que a morte contra o eu, a morte do pecado começa. Então, nesse caso, outra pergunta que nós temos para o nosso convidado de hoje é, praticamente, qual é a diferença que existe entre a santificação bíblica e o perfeccionismo? Porque nós temos visto uma visão distorcida do que é realmente santidade. E tem caído para o lado do perfeccionismo, daquilo que aconteceu em Diana, sobre o movimento da carne santa. E temos visto também, muitas vezes, se repetindo no nosso meio. Então, qual é a diferença que existe entre a santificação bíblica, a santidade bíblica e o perfeccionismo? Enquanto o perfeccionismo apela à natureza humana para que se torne perfeita sem auxílio divino, tá? A perfeição de caráter bíblica, a perfeição bíblica, apela para o Espírito Santo para tornar perfeito aquilo que está imperfeito. Então, ali é onde está a diferença. Nós vemos que os perfeccionistas, eles diziam que nós estamos
no estado do Éden. No estado do Éden. Antes da queda, nesse caso. Eles até chamavam de santas as ações pecaminosas que eles cometiam. Certo. Sob a desculpa de que, se nós estamos no estado do Éden, o estado primário de Adão, então quer dizer que as coisas que nós fazemos, todas são santas, porque são baseadas em pensamentos e intenções santas. Okay. Então, isso é exatamente o perfeccionismo. Okay. Mas, já a perfeição bíblica, ela aceita a correção que o Espírito Santo faz, quando ele lhe convence do pecado, da justiça e do juízo, e se humilha. Então, nós podemos ver praticamente os dois homens que subiram ao templo para orar. Um se achava perfeito, porque as suas obras estavam baseadas aonde? No próprio esforço que ele fazia, de jejuar, de dar dízimo e outras coisas. Enquanto o outro se achava que? Pecador. E por causa disso ele se humilhou. Okay. Aquele pecador que se humilhou foi perfeito, foi aperfeiçoado no Senhor. Porque o Senhor disse que foi justificado. Sim. Quem é justificado é perfeito no Senhor. Enquanto que o outro não, permaneceu com seus pecados. Exatamente. Certo. Então, qual é a última palavra que o Mano Kalenga gostaria de deixar para aqueles que estão assistindo esse vídeo, né? Para aqueles que desejam dar um passo para a santificação, pois nós lemos na Bíblia que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, como nós temos o desejo de ver aquele que tanto morreu por nós, né? Senhor Jesus Cristo, aquele que idealizou o plano da salvação, então, o que nós podemos fazer? Qual é a palavra de recomendação, de encorajamento, de força para todos aqueles que estão nessa luta, nessa batalha? Bem, santificação não é algo complicado. Ok. Santificação nada mais é senão obedecer a Deus. Ok, obedecer a Deus. Porque à medida que você obedece a Deus, suas opiniões são pisoteadas pela vontade de Deus. Okay. E quando suas opiniões são pisoteadas pela vontade de Deus, aí acontece a santificação. Deus lança a glória do homem no pó. Não é verdade? Sim. E a glória dele é que aparece no homem. Amém. O que quer dizer que nós temos a nossa própria glória, não é? Quando nós, por exemplo, falamos, consegui fazer aquilo, muitas vezes nós não apelamos à ajuda de Deus. Mas quando a pessoa apela à ajuda de Deus e é ajudado, ele nunca vai apelar os méritos para si mesmo. Ele vai apelar sempre os méritos para Jesus Cristo. Amém. Exatamente. Então, se desejas entrar para o caminho da santificação, comece a obedecer as verdades que você sabe que são verdades, mas você não tem obedecido. Certo. Porque nós todos temos certas verdades que sabemos que é assim que se deve fazer, mas nós não estamos a fazer. E enquanto nós não fazemos aquelas coisas, somos impuros. Mas quando nós começarmos a obedecer, automaticamente a santidade começa a acontecer. Amém. Exato. Então, querido amigo, essa foi a nossa pequena entrevista no dia de hoje. A palavra de recomendação aqui temos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24, que diz que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, se Deus nos convida estamos já nessa batalha, né? E temos ali o texto bíblico que diz que ninguém será coroado, a menos que luta arduamente e luta fielmente. Então, Deus nos chamou e aquele que nos chamou é fiel e estará sempre disposto a nos ajudar se nós realmente nos submetemos à sua vontade. Romanos 5, verso 1 diz que sendo justificados pela fé temos paz por Deus. Então, que Deus te abençoe. Então, se você está assistindo esse vídeo, não esqueça de compartilhar com os seus amigos da internet e também dar seu joinha, inscrever no nosso canal para que assim também o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas e essa mensagem possa alcançar outras pessoas. Então, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo sábado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tocando a trombeta, juntos dando o sonido certo.